Olá, meus amigos, é o João aqui. Um forte abraço a todos vocês, a todos os jovens. Blá, 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 blá. Começou bom, né? Então, aos novos, aqui é o canal dos Mistérios de Deus. Esse é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui, as coisas são feitas para a glória dele e a glória dele somente. Muito bem-vindo todos vocês. E eu gostaria de falar hoje do que eu tenho visto nos comentários, muitas vezes nos comentários, outras vezes no nosso live, que nós fazemos todo sábado às 6 horas aí no Brasil. Então, realmente, muitas pessoas assim que isso é natural, tá? Isso veio do inimigo. O inimigo continua a colocar pensamentos de culpa nas pessoas. Ele usa todas as armas que ele pode para deixar você confuso, para você não saber quem você é, para você não ter ideia como é que vai ser o seu futuro. Faz tudo o que pode, né? E se você tem alguma dúvida assim, ele entra na sua cabeça e faz uma bagunça mesmo, né? Então, uma das coisas que eu queria falar hoje, que eu tenho visto nos comentários, e é uma coisa assim que desanima muitas pessoas, é o meu pecado não será perdoado, né? O meu pecado não será perdoado, o que eu fiz não vai ser perdoado, o que eu tenho feito não vai ser perdoado. Claro, as pessoas não colocam o que pode ser, porque realmente não faz diferença. Então, é verdade mesmo. Então, o título desse vídeo é Jesus morreu em vão. Jesus morreu em vão? É uma pergunta. Será que é possível realmente, tá? Será que é possível que existe um pecado lá, que esse pecado é tão grande que chega a ser mais valioso do que a morte do Cordeiro, a morte de Jesus? Então, vamos imaginar isso aí um pouco, tá? Abrir um pouco assim as dimensões de nossas mentes sobre isso. E imaginar, por exemplo, aqui, que antes de tudo, antes do começo de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando aí com o Pai dele e o Espírito Santo, nosso Pai também, nosso Deus vivo, e eles conversando, e ele foi então, sabiam que ele teria de se sacrificar para criar um canal de salvação para todos aqueles que creem nele sejam salvos, vão viver por toda a eternidade com ele. Esse canal, então, de salvação que ele criou foi através da própria morte dele, tá? Através da própria morte dele e, além disso tudo ainda, tá? Ele querendo deixar a certeza absoluta que todos que amam ele vão ficar com ele. Não só ele deu o canal, não só ele deu o sangue dele, mas ele deu o Espírito Santo dele, selando todas essas pessoas justamente para esse fato de viver com ele, que todos aqueles que são selados dele, pelo Espírito Santo dele, são dele, né? Então, isso também não sendo o suficiente, agora ele está dando também para os remanescentes, aqueles que ele vem treinando há muito tempo, justamente para fazer essa colheita, e agora você vai ter pessoas andando na terra com grande poder e glória, justamente conversando com essas pessoas que vão se tornar vão todos para o céu. Então aí está 3 caminhos que o Senhor tem dado, e claro, o que ele sofreu e morreu, é claro, né? Eu vi uma vez um pastor falando que se esse negócio não mover, que você tem um coração de pedra, né? Realmente, então, seguindo a fé, as pessoas possam ter certas dúvidas sobre isso. Mas será que existe realmente? Será que existe esse plano todo que ele fez desde o início dos tempos, com o Pai, tudo muito bem traçado, muito bem planejado, muito bem perfeito, porque o Senhor não faz nada que não é perfeito, tá? O nosso Deus, Jesus, tudo que ele faz é perfeito, o plano dele é perfeito, os sentimentos dele é perfeito, tudo é na maior perfeição, né? Coisas que nós temos que chegar também, né? Então, ele passou por isso tudo. Então, agora nós vemos aí, eu já tive esse pensamento também no início, etc, etc. Eu fiz todas essas sujeiras, essas transgressões, tal, e não tem jeito. O Senhor não vai me perdoar, nosso Jesus não vai me perdoar, porque é muita sujeira, né? Não demora muito, né? Não demora muito, você pega aí o livro da Bíblia, eu acabei de fazer isso,
e você dá uma olhada no livro de Reis, primeiro e segundo de Reis e Crônicas, você vai ver reis como Manassés, alguns reis que fizeram a maior sujeira que você pode imaginar. A sujeira feia que dificilmente você aí que está ouvindo o que eu estou falando está fazendo, tá? Você vê reis aí que tiraram filhos de mãe grávida, etc, coisas horrorosas de matança, etc. Depois se arrependeram e foram perdoados. Acredito que era Manassés era um deles. Não demorando muito, nós temos o nosso próprio rei Davi, que cometeu assassinato e adultério, até matando uma pessoa para ficar com a esposa dele. O nosso próprio rei Davi se arrependeu e foi salvo, é claro, ele pagou também por isso. Mas será que existe realmente, tá? Quando eu leio nos comentários, será que existe realmente algum pecado lá, da qual o próprio sangue de Jesus não limpa? O próprio sangue daquele que desceu de seu trono, o seu trono de glória que ele tinha com o Espírito Santo e com o Pai dele, de toda a eternidade, criou tudo. Tá? Ele criou trilhões de galáxias, e cada galáxia tem trilhões de planetas, e ele conhece cada um por nome. Tá? Deixou tudo a glória dele e desceu nessa terra e foi cuspido, foi batido, foi jogado do lado, foi ignorado e depois, é claro, mataram ele, uma morte horrível e derramou o sangue dele. Então, será que é possível mesmo que esse plano que o Senhor tem feito para a salvação daqueles que querem se arrepender e ir para ele, será que é possível realmente que o plano dele falhou? Então, só tem duas coisas aqui. Se o plano dele falhou, então todos nós não temos esperança. Se o plano dele tivesse falhado, ele não teria sido ressuscitado dos mortos. Se o plano dele tivesse falhado, ele não teria sido aceito de volta para o próprio reino que ele criou, o reino dos céus. É exatamente isso que você está ouvindo. Ele não seria aceito ou deixado entrar no próprio reino que ele criou, se o plano tivesse falhado. Ele falou claramente que carne e osso não entra no reino dele, tem que nascer de novo, ou seja, se nascer de novo é esse arrependimento, cobrindo pelo sangue dele. Então, realmente, nós vimos que esse não foi o caso. A Bíblia fala claramente, tá? Para aqueles que ainda não tiveram experiência no Senhor, e é justamente uma dessas mensagens que eu estou fazendo, para aqueles que querem começar a conhecer o nosso Deus, tá? A Bíblia fala claramente que ele ressuscitou no terceiro dia e apareceu para muitas pessoas, tá? Não somente isso, um dos próprios pessoas que ficavam com ele, os apóstolos, João, diz que se ele tivesse escrito tudo que ele tinha feito, não tinha livro para caber tudo isso. Então, o plano do nosso Senhor Jesus não falhou. Sabemos que agora mesmo ele está sentado do lado direito do Deus vivo, que é seu Deus também, e no trono mais alto dos céus. Né? Isso aqui, então, essa mensagem, há várias e várias testemunhas por várias pessoas que mostram que o Senhor está ativo, tá? E está agindo. Mas eu estou falando para aqueles que estão começando a entender realmente quem é Deus, tá? E eu quero tocar em dois pontos. Primeiro, que o plano dele não falhou, que ele está vivo e ele está executando o plano que ele tem para o ser humano, porque não falhou, caiu, tudo foi feito do jeito que ele quis, do jeito que o Senhor, o Pai e o Espírito Santo planejaram no início. Ele está acontecendo exatamente como ele quer e vai continuar a acontecer exatamente como ele quer. Então, nós vemos aqui então que o sangue dele é valioso. O sangue dele e o Espírito dele dá autoridade, eu acredito, ao sangue dele, e ele é valioso. Ele apaga qualquer tipo de pecado. Para você falar que meu pecado é muito, muito forte, tá? E você realmente quer ir para o Senhor, você quer ir para o Senhor, o João também já passou por isso, tá? Não é porque aqui eu estou falando, porque o João já passou e continua passando por isso, né?
a gente vai continuar passando até o dia que nós chegamos à perfeição da transformação, não é verdade? Então, para vocês aí, que eu vejo os comentários, etc, etc, e é um comentário, às vezes por uma ou duas linhas não dá para fazer, tá? Que você comenta, muitas pessoas aí comentam, falam, eu não vou ser perdoado. Bom, se esse fosse o caso, realmente, você está querendo falar é o seguinte, que o seu pecado, as coisas que você faz na sua carne, é mais importante do que as coisas celestiais, ou seja, o próprio sangue do nosso Senhor. Você está dizendo realmente que o sacrifício, a dor e o sofrimento que o nosso Jesus passou e morreu por você não tem validade, ou seja, é menor que o seu próprio pecado. Isso não é verdade de forma alguma. Porque o sangue do Senhor é acima de todas as coisas, é um canal perfeito de salvação, é o único canal que você tem para atingir a salvação. É através do sangue dele. Há coisas que o Espírito Santo que investiga o seu coração em todos os cantos, o coração sincero mesmo, do arrependimento, às vezes você não precisa nem falar, você pensa. Como aconteceu o rei Nabucodonosor, que você olha para o céu e pensa, existe um Deus. O Espírito Santo sabe desse negócio. Então, há certamente várias pessoas no céu que, pelo pensar, pela motivação, estão lá. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo, vai dentro do seu coração e sabe que você tem aceitado o nosso Senhor. É só eles que conseguem fazer isso. A mente humana não consegue entender isso. A minha mensagem, então, de hoje é que você tenha encorajamento. Tenha encorajamento que o nosso Senhor não morreu em vão. A multitude de pecado que você faz e que você vem lutando por anos e anos e anos, já mostra para ele aonde você quer estar. Não é verdade? Você quer estar com ele. Sem dúvida, há pecados que ficam com você por 20, 30 anos. Né, João? Não é verdade? Mas aquele pecado que você não quer ter esse pecado, mas é como se fosse um espinho na sua pele. Tá? Ou você é fraco para eliminar esse pecado. Mas você conversa com ele e fala, eu não quero ter esse pecado, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Isso aí já coloca você numa posição totalmente diferente, tá? Você não é rebelde. Você não é contra ele. Você simplesmente está falando para ele, meu pai, eu não tenho essas forças para lutar com esse pecado, me ajude. Eu vou colocar você numa posição totalmente diferente. Na posição de arrependimento, e ele adora isso, tá? O nosso Senhor, nosso Deus, simplesmente adora quando você chega de coração aberto a falar essas coisas. Aqueles que não têm essa liberdade com o Senhor, tá? E se você só falar esse fato, eu não conheço o Senhor, eu queria conhecer o Senhor, mas eu não conheço, eu sei que tem muitas coisas que eu faço que o Senhor não gosta. Esse fato, só esse fato de você se aproximar com Ele, com essa conversa, ou oração, como você quer falar, já coloca você em outro plano, num plano que você vai ser aceito por Ele. É claro, nós não estamos falando a Bíblia fala dos rebeldes, que viu Ele, conhece os planos deles, conhece o caminho de Deus, sabe tudo sobre Deus e se recusam no maior ódio de seguir Ele. É diferente, isso é um outro tipo de pessoas, tá? Não, Jesus não morreu em vão. Tá? Não morreu em vão. E se você pecar e pedir perdão para ele, ele vai te perdoar. Se pecar, pedir perdão de novo, ele vai te perdoar. E aí você faz 1.600.000 vezes e você pede perdão com o coração sincero, ele sabe e ele vai te perdoar. E assim será. Se assim é o seu rumo em direção à sua salvação, assim será. Porque ele vê seu coração e sabe que você é sincero. Tá, gente? Então eu só queria falar isso para vocês, tá? Eu comecei a ver muito comentário e isso vem do inimigo, tá? Queria colocar em você que o seu pecado é grande demais, jamais será perdoado pelo Senhor. Esse não é o caso, porque se esse é o caso, Jesus morreu em vão. E esse não é o caso, tá? Então aqui está o encorajamento para vocês, tá? Chegue sempre ao Senhor, converse sempre com o Senhor, leve seus pecados a Ele, leva tudo para Ele. Aí, nesse momento, você já está em outra posição com o nosso Senhor. E se você não conhece Ele, também converse com Ele. Eu não te conheço, mas eu queria te conhecer
eu sei que você não gosta dos meus pecados, eu quero também mudar, mas eu não sei como. Conversa com ele. Bate papo com ele. Ele adora isso, tá? Adora, adora, adora você bater um papo com ele e chegar em oração para ele. Porque ele te ama, ele criou sua alma, ele ama todas as almas sem pensar que uma alma é melhor que a outra. Ele ama todas as almas do mesmo jeito. E ele não quer que você se perca nesse negócio, na sua salvação. Ele quer te levar para o céu, para a sua casa, que ele está criando no céu. Chega a ele, gente. Chega a ele. Ele quer, ele te ama, tá? Ele quer, ele te ama e chega a ele e ele cuida do resto, tá? Sejam encorajados, então, todos, tá? Todos sejam encorajados que todo e qualquer tipo de pecado, arrependido, um coração sincero, será perdoado por ele, porque ele faz isso, ele adora isso. Um forte abraço, então, a gente fica por aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a mão dele pare sobre a cabeça de todos vocês, tá? Tchau, tchau.